de coração. Como nós adoramos ao Senhor com todo o nosso coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 até o versículo 13. A gente está abordando uma série de mensagens que tem como tema cartas para você. E nestas cartas, nós temos estudado no livro do Apocalipse, as cartas dirigidas às 7 igrejas, e essas 7 igrejas da Ásia. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos estar com o nosso olhar diante do que Jesus escreveu à igreja de Filadélfia, do capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 13 deste capítulo 3. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, porque também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Pai e do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai, de maneira muito especial, fala ao nosso coração, através desta porção da Tua palavra que acabamos de ler. Que sejamos, ó Deus, edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente tem estudado cada carta a cada uma dessas igrejas. E de maneira especial hoje a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela fica numa cidade não tão grande, não era uma igreja grande, considerando as outras igrejas. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha, embora tivesse poucos membros, fosse uma igreja pequena, ela ficava numa cidade em que essa cidade, ela sofria muito com os terremotos. Então, era uma cidade que muitas pessoas não moravam dentro da cidade, mas fora da cidade em tendas, porque não moravam dentro da cidade, porquanto dentro da cidade eles tinham medo do muro cair por conta dos terremotos que lá eram constantes. E essa cidade, Deus, ele escreve uma carta. E como todas as demais cartas, nós percebemos aqui uma estrutura muito bem montada, assim como todas as outras demais cartas. Se nós pegarmos as 7 igrejas do livro do Apocalipse, as 7 cartas, a gente vai ver a estrutura de cada uma dessas cartas escritas por Jesus Cristo,
quando a gente vê ali alguns pontos importantes. E o primeiro ponto é que todas as cartas elas são dirigidas ao anjo de cada uma dessas igrejas. E a gente já falou que o anjo de cada uma dessas igrejas eram os líderes, os pastores de cada uma dessas igrejas. A gente vê também outra estrutura, outra forma, outro ponto importante da estrutura das cartas é que todas se apresentam como palavra de Jesus Cristo. Palavra de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer em todas as cartas, estas coisas diz aquele que, e aí traz aqui um título de Jesus. Outro ponto é que cada carta, Jesus recebe um título, e nesse em especial, ele vai falar de 2 títulos que Jesus recebe lá no versículo 7, quando ele vai dizer para a gente, estas coisas, diz o santo, o verdadeiro. Então, quando vai se referir a Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, estas coisas vos escreve aquele que é santo. E a gente sabe aquele que é santo. E aquele que é santo, justamente, é aquele que é Jesus Cristo, e também verdadeiro. As cartas também, elas demonstram para a gente que Jesus, ele conhece a sua igreja, ele conhece a gente. No entanto, que em todas as cartas ele vai dizer, eu conheço as suas obras, em todas elas. Não tem uma carta que Jesus não vai dizer, olha, eu desconheço a sua vida. Isso mostra para a gente o quanto Jesus conhece a cada um de nós. Em cada carta, Jesus traz advertências e também uma mensagem, uma palavra de um modo negativo, como as pessoas elas viviam, exceto 2 igrejas, Esmirna e essa igreja que nós lemos, que é Filadélfia. Todas elas recebem um aviso final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E todas elas terminam com uma promessa a um vencedor, que dar-lhe-ei a coroa da vida. A gente percebe de maneira muito clara na vida destas igrejas que Deus, através de Jesus Cristo, ele traz uma palavra a João, na ilha de Pátimos, e ele escreve esta palavra para trazer uma palavra a nós hoje. E a palavra de Jesus Cristo é direcionada a essas 7 igrejas. Nós estamos encerrando, estamos falando da 6ª igreja. Na próxima quinta, nós estaremos reunidos lá na primeira igreja do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana, igreja do Rio de Janeiro, onde o Presbitério Redentor, ele será formado. E a gente não vai ter o culto aqui na quinta-feira, na próxima quinta-feira, mas na outra quinta-feira que tivermos o culto aqui, nós vamos encerrar falando dessa 7ª igreja e vamos começar uma nova temática. Mas aqui a gente percebe em todas as cartas escritas a cada uma dessas igrejas que Deus ele quer manter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Jesus ele vai trazer para essas igrejas uma mensagem de alerta a cada uma dessas igrejas, e uma mensagem de alerta o seguinte: olha, não basta vocês realizarem as suas obras, não basta vocês terem cultos com igrejas lotadas, não basta vocês viverem dentro de programações constantes e variadas. É necessário que haja relacionamento comigo, e é isso que Jesus vem pedir a cada uma dessas igrejas, vida com Ele. E a gente percebe isso. Quando Miqueias escreve a sua carta, o seu livro, Miqueias foi um profeta, e no seu livro, quando ele foi escrever, ele viveu algo parecido àquilo que Jesus está pedindo aqui para as suas igrejas, que é vida com Ele, comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. E aí Miqueias, ele chega para Deus e fala: Senhor, como é que eu posso agradar o coração do Senhor? Eu vou apresentar diante do Senhor, e ele primeiro coloca, se eu apresentar diante do Senhor um boi especial, será que o Senhor vai se agradar do meu coração? E aí Deus fala para Miqueias que o que haveria de agradar o coração de Deus era muito mais do que um boi.
E Miqueias então chega para Deus e fala: Senhor, se eu apresentar diante do Senhor milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite, e aí Miqueias para e fala assim: não, ainda é pouco. E ele chega para Deus e fala: Senhor, se eu apresentar diante do Senhor o meu primogênito, será que é isso que o Senhor quer, para que o Senhor possa se agradar da minha adoração e da minha vida? E Deus então responde a Miqueias. Quando Deus fala para Miqueias o que era bom e o que o Senhor queria da prática na vida de Miqueias, que praticasse a justiça, que amasse a misericórdia e andasse humildemente com o seu Deus. É mais ou menos isso a mensagem que os livros do Apocalipse vai trazer a cada uma dessas igrejas. Tenham relacionamento comigo. E Deus ele se apresenta a esta igreja. E de maneira especial Ele vai se apresentar através desta carta à sua igreja, Filadélfia. É como se Deus estivesse escrevendo, é como se você estivesse recebendo uma carta de alguém, como se alguém estivesse se apresentando a você, falando a respeito de si mesmo. E Jesus aqui, Ele fala a respeito de si mesmo para a igreja de Filadélfia, revelando à igreja de Filadélfia o seu amor. Não apenas para aquela igreja, mas também para nós. Hoje, você que está em casa, você que está aqui, nós podemos ouvir esta palavra e trazer esta palavra para mim hoje. E o que Jesus escreve? Em primeiro lugar, Jesus ele escreve para esta carta é para você, para informar a autoridade de Jesus Cristo. Versículo 7, na parte B, vai dizer: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele vai dizer, estas coisas diz o santo, verdadeiro, falando a respeito de Jesus Cristo. Ele tem a chave de Davi. E aí quando a gente olha para esta frase, o que significa ter a chave de Davi? O que significa ter a chave? Não sei se vocês já ouviram aquela expressão, que muitas pessoas usam essa expressão, porta que Deus, o quê? Abre, ninguém fecha. É uma versão bíblica. E que porta é essa? A que porta está se referindo a respeito dessa mensagem, dessa palavra? E aí nós temos que recorrer à própria palavra, porque a própria palavra, ela interpreta a si mesmo. A própria palavra, ela traz respostas para todas as nossas perguntas. Quando lá em Isaías capítulo 22, versículo 22, o profeta Isaías ele vai dizer o seguinte: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Perceba bem, o profeta Isaías é o profeta messiânico. É o profeta que viveu antes de Jesus Cristo, antes do seu nascimento. Foi o profeta que anunciou que haveria de nascer o Messias sofredor, que haveria de se entregar por cada um de nós e resgatar o seu povo, que somos nós. E Isaías, ele vai dizer esta palavra: porei sobre o seu ombro, no ombro de quem? Jesus Cristo, a chave da casa de Davi. E olha o que ele vai dizer: ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Porta que Deus abre, ninguém consegue fechar. Mas portas que Deus fecha, ninguém consegue abrir. E aqui está referindo, aqui ele está falando que Deus ele exerce primeiro a sua autoridade no céu. A gente sabe que existe um céu, um lugar reservado para cada um de nós, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: olha, acalma o coração, não se entristeçam, na casa de meu Pai, ele vai dizer o quê? Há muitas moradas. É morada. E como é que eu faço para poder alcançar o céu? Como é que eu posso fazer para poder chegar até este céu? De que maneira que eu posso conquistar este desejo que eu creio que de todas as pessoas de viverem a eternidade no céu? E a gente sabe que existe céu e existe inferno, e aqui o texto ele vai dizer isso para a gente de maneira muito clara.
Jesus é aquele que tem autoridade sobre o céu. Ninguém entra no céu sem a permissão de Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito mais do que um simples porteiro, com alguém que tem a chave. E qualquer pessoa que chega e pode falar: olha, porteiro, por favor, abre a porta que eu quero entrar. Muito mais do que um porteiro. Jesus Cristo é aquele que tem autoridade da entrada ou não do céu. E para aqueles que Jesus abriu a porta está aberta e ninguém vai fechar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso para a gente de uma outra forma, quando ele escreve para a gente a sua carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo ele vai falar para a gente no capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, quando ele vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Aí depois ele vai, a partir do versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A partir do versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que João vai dizer, diante das palavras de Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre o céu. Ele é que abre a porta, e porta que Ele abre, ninguém vai poder fechar. Mas também Ele vai dizer para a gente que essa autoridade de Deus é também exercida na terra. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 1, que nós já lemos e já conversamos sobre esse capítulo, no versículo 17 e versículo 18, olha o que Ele vai dizer para mim e para você: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ele vai dizer para a gente: eu tenho a chave da morte. Ninguém pode acrescentar um côvado sequer na sua vida. E o que Deus vai dizer isso para mim e para você, numa mensagem que a gente está vivendo um tempo em que, pela graça de Deus, espero em Deus, que a gente está saindo de um tempo em que nós estamos ouvindo notícias de morte diariamente. As mortes contabilizadas, e era terrível assistir uma televisão, um jornal, e lá a gente vê a contabilidade da morte, quantas pessoas morreram ao longo de um dia no Brasil, no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro. Mas Ele vai trazer uma paz ao meu e ao seu coração, e vai dizer: olha, a morte, ela não tem domínio sobre as nossas vidas, porque quem tem a chave da morte é o próprio Senhor Jesus Cristo. E não apenas aquele que tem autoridade no céu, mas tem autoridade na terra. E quando ele fala que tem autoridade sobre a morte, nós que estamos vivos, e se estamos vivos, é pela graça de Deus, é pela sustentabilidade de Deus, é pelo amor de Deus e pelo cuidado de Deus. O Deus que cuida da gente a cada dia. Mas, sobretudo, Ele vai dizer também que Ele tem autoridade. Tem as chaves da morte e tem as chaves do inferno. Ele tem a chave da casa de Davi, que é o céu, é a nova Jerusalém. Mas Ele também tem a chave do inferno. Para o inferno, Ele tem essas chaves. E neste inferno, porta que Deus fecha, jamais o quê? Alguém pode abrir. Alguém pode abrir.
não apenas. Mas Jesus, ele escreve ainda mais para cada um de nós, e ele traz aqui um conselho a esta igreja, um conselho também a nós, quando ele vai dizer para esta igreja, ainda no versículo 7, quando ele vai dizer ainda, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, nós já falamos, que abre, que ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. No versículo seguinte, ele vai dizer para a gente, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Versículo 8 ele vai dizer, vai continuar sobre o tema. Olha, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diz, pastor, mas que porta é essa? Ele já falou da porta do céu. E agora, que porta que Jesus está se referindo a esta igreja? Ele está dizendo, nós temos uma missão que envia missionários para várias partes do mundo, que tem este nome, e tem este nome por causa deste texto. Missão Portas Abertas. Eu não sei quantos aqui já ouviram, já viram, já leram alguma coisa desta missão. Mas o que ele está dizendo para mim e para você é que nós, como igreja, não devemos ficar presos em 4 paredes. As portas da igreja têm que estar abertas. E abertas para quê? Para a igreja sair para fora e não viver somente aqui dentro. Ele fala do propósito missionário da igreja, ele fala da necessidade de não reter. Por isso ele vai dizer, olha, tenho diante de ti uma grande oportunidade. Ele fala da necessidade de criar estratégias para avançar para os de fora. Quando ele vai falar desta possibilidade, quando ele vai dizer desta visão missionária, deste DNA que cada um de nós devemos ter. E nós, como igreja, devemos ser igreja. E ser igreja é você se preocupar não apenas com você. Ser igreja é você olhar para os de fora. Ser igreja é você entender que você tem um propósito específico aqui neste mundo. É você olhar para aquele texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando vai dizer a respeito da igreja, de quem somos, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com uma missão, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e como a gente precisa, meus irmãos, pregar este evangelho para os de fora e para fora. A nossa igreja ela tem tido todo um cuidado e uma preocupação na transmissão dos seus cultos. A nossa igreja tem tido toda uma preocupação de desenvolver parcerias com instituições sérias que trabalham com crianças e também idosos. A nossa igreja tem tido uma preocupação de trabalhar na área da evangelização e da missão. Temos uma parceria com o nosso missionário na Amazônia, temos parceria com a PMT, que realiza trabalho de missões transculturais, temos parcerias com a Junta de Missões Nacionais, trabalhos que a igreja realiza no campo do Brasil, e também temos parceria com o Comipres, que realiza um trabalho lá no sertão da Bahia, numa cidade chamada Brotas de Macaúbas, numa cidade chamada Oliveira dos Brejinhos, numa cidade chamada Ipupiara, a outra Ibotirama. Nessas cidades. E nós já tive várias oportunidades de ir lá nestas cidades, e a gente leva a essas cidades o amor de Deus, a manifestação dessas portas abertas da nossa igreja, a nossa igreja que não fica estagnada, não fica parada aqui apenas, não vivemos apenas a comunhão, que é tão gostosa e tão maravilhosa quando a gente vive aqui, mas nossa igreja, ela realiza trabalhos missionários em outros lugares, aonde levamos o amor de Deus, porque a nossa igreja é uma igreja de portas abertas, e deve ser uma igreja de portas abertas. E Jesus aqui, ele vai trazer essa evidência na vida da igreja de Filadélfia. E para levar o quê? Nesse projeto que a gente realiza lá no sertão,
Nós temos 3 vans médicas odontológicas. Nós temos uma parceria com o Instituto Água Viva e com a AMES, e eles então colocam à nossa disposição uma van médica odontológica para a gente poder atender comunidades. E tem sido uma bênção muito grande esse trabalho no sertão. Esse trabalho no sertão ele tem como base 4 pilares. Educação complementar, nós temos mais de 1.000 crianças matriculadas e recebendo reforço escolar, alfabetização, musicalização, esporte. Na área de esporte, que é a outra base, a área de saúde, através das vans médicas odontológicas, e também na geração de renda. Gerar renda lá na região. Dia 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro, 2 igrejas do Espírito Santo, 2 igrejas, se juntaram, montaram uma caravana. Estão levando 4 médicos, 4 dentistas e uma equipe de engenheiros agrônomos para poder ensinar a técnica de plantio de pimenta do reino, lá no sertão da Bahia, em lugares onde nós já perforamos poço, onde tem o poço, já tem a bomba funcionando, onde já tem o encanamento para as comunidades, para as casas, e lá a gente pretende alcançar pelo menos umas 20 famílias para o plantio de pimenta do reino. Eles vão ensinar a técnica, vão levar as mudas, geração de renda. Uma igreja voltada para fora, uma igreja de portas abertas. Mas também a gente percebe nessa igreja, de maneira muito clara, Jesus falando para esta igreja, dizendo para esta igreja, olha, as portas estão abertas, sou eu que tenho a chave, é eu que abro, é eu que fecho, não tem porta que eu fecho que vocês vão conseguir abrir, não tem porta que eu abro, que vocês consigam fechar, ou ninguém consiga fechar. Vá, prega o evangelho, e ele vai dizer ainda mais para esta igreja, e nunca esqueçam, que a força não vem de vocês, mas a força vem de mim, a força vem de Deus. Quando ele vai trazer para a gente, no restante do versículo, quando ele vai dizer, conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e ele vai dizer, que tens pouca força, entretanto, guardastes minha palavra e não negastes o meu nome. Eu não sei quantos de vocês eu creio que todos aqui assistiram, todos que estão em casa também, aquele desenho do Popeye. Popeye é uma figura emblemática, né? Popeye é um senhor já de idade, um senhor marinheiro, que no desenho animado, ele não tem a força devida para poder resistir e pegar os pesos ou enfrentar os desafios que geralmente surgiam em cada história, surgia um desafio novo para ele, e ele tinha que se alimentar de quê mesmo? Espinafre. Meus irmãos, quando eu era criança, o que eu comia de espinafre, para tentar de alguma forma virar um Popeye, mas assim nunca deu certo comigo. Foi só com o papai mesmo. Mas aqui, quando João ele escreve este texto, falando a respeito desta igreja, através de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, Jesus vai dizer a esta igreja, olha, qual a expressão que eles usam? Vocês têm pouca força. Vocês têm pouca força. Jesus, em outras palavras, está dizendo para essa igreja, assim, olha, vocês são fracos. Vocês são a igreja que, humanamente falando, são extremamente fracos. Sabe aquelas pessoas assim que a gente dá nada por a pessoa?
Eu conheço algumas pessoas assim que, sabe, passa quase que desapercebido, mas depois que você conversa com a pessoa e você percebe um amadurecimento espiritual na vida dessa pessoa, que aparentemente ela apresenta assim, ela parece ser alguém assim, sabe, que não é utilizada no trabalho da igreja, que sempre fica sentadinha, sabe, que não tem valor nenhum, e talvez você já se sentiu assim, sem valor nenhum, sem reconhecimento nenhum das pessoas. Eu sou tão novo espiritualmente, estou tão pouco tempo na igreja, ou alguma coisa nesse sentido, mas aqui ele vai falar para a gente o alimento, o que nos alimenta, o que nos dá força para papai, o que dava força para papai é o espinafre. Mas Jesus vai dizer para esta igreja, assim, olha, vocês aparentemente são tão fracos, entretanto, o que fortalece vocês são duas coisas. Porque vocês guardaste a minha palavra. Se tem uma coisa que alimenta a nossa vida, a nossa alma, é a palavra de Deus e nada mais. Palavra de homem não alimenta a gente, mas palavra de Deus nos alimenta e nos torna fortes. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela nos alimenta. E a palavra de Deus, ela nos torna fortes, porque a palavra, quando a gente lê a palavra de Deus, nós nos alimentamos do próprio maná de Deus espiritual, nós nos alimentamos do próprio Deus. O próprio Deus passa a fazer morada no nosso coração de maneira extraordinária e exponencial, e a gente passa a viver a vida dentro de uma outra ótica. É interessante que vários personagens também viveram essa mesma experiência. Deus, quando olha para Josué, se você perceber o chamado de Josué desde Deuteronômio, quando Deus decide que haveria de trocar a liderança de Josué, de Moisés para Josué, em todo momento Deus vai chegar para Josué e dizer, Josué, ser forte e corajoso, Josué, ser forte. E não foi só no Josué capítulo 1, versículo 9. Não é só no capítulo 1 que Deus vai chegar para Josué e dizer para Josué, mas Deus vai ao longo de toda a caminhada dizendo para Josué, Josué, ser forte e corajoso, Josué, ser forte e corajoso. Porque a nossa força, ela vem de Deus. Quando a gente olha para Gideão, eu acho tremendo o chamado de Gideão. Gideão, quando chega para o Senhor, Deus chega para Gideão, fala assim, Gideão, homem valente. Aí Gideão olha para Deus assim, quem? Ele olha para trás assim, você está falando comigo? Eu disse, é com você mesmo. Você vai libertar o meu povo dos midianitas. E Gideão chega para Deus e fala, Senhor, o senhor errou. A minha tribo é a menor de todas as tribos de Israel. A minha família é a menor de todas elas, e eu sou o menor da minha casa. O Senhor vai escolher a mim? Olha Davi, desacreditado até pelo seu pai, Jessé. Quando Samuel vai à casa de Jessé, Jessé então sabia que ele ia lá para escolher um dos seus filhos para ungir rei de Israel. E Jessé chama todos os seus filhos, menos quem? Davi. E a quem Deus já havia escolhido? Davi. E Davi é aquele disposto a enfrentar gigante. Quando a gente olha para a reforma protestante, ela não começou com várias, sabe? Não foram várias pessoas, mas foi uma pessoa que começou a reforma protestante. E hoje nós vivemos a palavra de Deus, a Bíblia como única regra de fé e de prática. Nossa igreja é uma igreja que se origina da reforma protestante, quando um homem se levanta contra uma denominação inteira. Um homem que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. O que nos fortalece e o que nos torna fortes espirituais é o fato de nós termos essa palavra e não negarmos o nome de Jesus Cristo. A nossa força, ela vem do Senhor.
Jesus continua falando para esta igreja, através desta carta, e para mim e para você. E ele diz que a força que vem de Deus é capaz de mudar todos. Isso é maravilhoso a gente ouvir. Talvez você esteja orando por uma pessoa da sua família que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. E eu quero dizer para você, não desista. Porque o texto ele vai dizer para a gente ainda, no versículo 9, quando ele vai dizer, eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, pensa bem, são judeus. Se você acompanhou as outras mensagens, você vai saber que a sinagoga de Satanás são judeus que viviam perseguindo os cristãos e atrapalhando a vida dos cristãos na obra do Senhor. E Jesus vai dizer para eles, olha, alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus está dizendo o quê? Alguns lá da sinagoga de Satanás, que muitos de vocês já até esqueceram dele, não esqueçam dele, porque alguns de lá ainda serão alvos do meu amor, e se converterão, e se renderão, e se curvarão, e se ajoelharão, e reconhecerão que eu os amarei, que eu os amo e os amei. Este poder de Deus é um poder que move corações. Não é um poder preso, limitado, como eu sou limitado. Mas em último lugar, Jesus declara aqui uma grande verdade, que é a nossa maior esperança, que é a maior bênção da gente ler o livro do Apocalipse, que vai lembrar para a gente da maior de todas as verdades, o maior de todos os acontecimentos que um dia vai acontecer, é que ele vai dizer para a gente que ele há de voltar. Quando ele vai falar para a gente no versículo 11, apenas uma frase, venho sem demora. Venho sem demora. Tudo que tem acontecido nesse tempo que a gente está vivendo, meus irmãos, só tem me anunciado que Jesus ele há de voltar para buscar a sua igreja. E esta volta de Jesus foi anunciada por próprio Jesus Cristo a João, há tantos anos atrás. Esta volta de Jesus que foi anunciada por ele disse para cada um de nós, olha, eu não vou demorar a voltar. Se estava perto lá, dito para João, quanto mais para nós. Jesus está falando para mim e para você, olha, eu venho sem demora. Ele nos vem informar a sua autoridade. Ele nos vem nos encorajar para sermos desafiados a termos sempre na nossa igreja, na nossa vida, portas abertas, prontos para poder anunciar a palavra de Deus a todos aqueles que estão lá fora, para dizer para mim e para você que a força vem dele, para dizer para mim e para você que ele tem poder, através das nossas vidas, para mover e transformar a vida de todos, e que é para a gente anunciar a grande mensagem da salvação, e a mensagem que nós, igreja, temos que anunciar, que Jesus há de voltar. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado porque temos esta grande promessa e esta grande palavra para cada um de nós. Promessa esta feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mensagem que recebemos e tomamos no nosso coração. E, ó Deus, nos alegramos com ela, na certeza, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida de todos nós. E um propósito específico, Pai, naqueles que estão passando por alguma necessidade, nesse tempo que a gente está vivendo. Queremos clamar, Senhor Deus, pela vida do Seu Francisco, pela vida do Hermênio,
pela vida da Dona Lúcia. Clamar, ó Deus, para que o Senhor ministre graça sobre estas vidas, Pai, derramando sobre elas o bálsamo do Senhor, renovador, curador, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.